É sempre emocionante estarmos orando pelas nossas famílias, famílias queridas e abençoadas. E eu sei que o pastor sempre deixa um texto bíblico para a inspiração de todos vocês. E agora eu quero responder a pergunta que rondou o nosso coração durante todo esse ano de 2017. E a pergunta foi sempre a seguinte: com todo o quadro político brasileiro, cada um de vocês passavam sempre perto do pastor e dizia: o que você acha? O pastor foi sempre sincero com vocês. Mas eu usei uma palavra de janeiro desse ano até agora há pouco, antes de entrar aqui nesse lugar. E a palavra foi: entulharam os nossos poços. Entulharam os nossos poços. E agora então eu quero responder e deixar esse texto maravilhoso das Escrituras para que você possa meditar nele amanhã à tarde, depois da sua refeição. Não vá dormir, não durma porque engorda. Dormir depois de comer engorda, tá bom? Então você capricha no que o pastor está dizendo. Apanhe o livro de Gênesis, pega o capítulo 25, 26, 27 e 28, tá bom? De 25 a 28, você vai ler o texto e que vai falar a respeito de que poços foram entulhados, estragando aquilo que Deus tinha de melhor para aquela nação, para aquele povo, o povo de Israel. Nós vivemos em 2017, querida igreja, um tempo de poços entulhados. Choramos aqui nesta igreja com pessoas desempregadas. Choramos com pessoas vividas, experimentadas, que não tinham no final do mês como comprar os seus remédios. Pessoas que lutaram a vida inteira por esta nação e agora com um salário mínimo tão pequeno não conseguem sequer comprar a cestinha de remédio. Esse foi, sem dúvida nenhuma, um dos anos mais difíceis que enfrentamos. Graças ao bom Deus, terminamos mais um ano com tudo pago, tudo certo, tudo no lugar certo, e louvamos a Deus por esse milagre. Mas o texto bíblico vocês conhecem muito bem. Abraão, na sua velhice, gerou um filho. Qual era o nome dele? Qual era o nome dele? Isaac. Eu estou vendo que vocês foram para a escola bíblica. E esse filho era o filho prometido. E agora, esse filho começa a assumir as responsabilidades. A responsabilidade de continuar o mesmo projeto de Deus que sempre passa pelas famílias. A sua família, a minha família, as nossas famílias, como acabamos de orar, é plano do Deus Altíssimo. Deus começou com uma família e Ele vai nos reunir um dia, Maranata, Ele vai nos reunir com uma grande família. Sempre foi o plano de Deus. Talvez seja por isso que a família seja mais atacada do que qualquer outra instituição. Mas durante esse ano eu usei muita palavra, essa palavra, entulharam os nossos poços. Para aqueles que dizia: pastor, é uma canção, é a canção que a gente canta, eu começava a explicar o que eu sinto. Num deserto desafiador, quando Deus ordenou para uma família ser abençoada, mas ela deveria peregrinar na terra até que chegasse na terra prometida, Deus tinha que sustentar esta família de uma maneira miraculosa, e Ele fez isso tudo no deserto. Por isso, nossa igreja já começou o ano dizendo: não temos nenhuma dificuldade com a crise, porque nós estamos em Cristo. Essa foi a palavra, já desde o primeiro culto. Ficamos firmes no nosso propósito, mas ao mesmo tempo conseguimos perceber claramente que muitas coisas fugiram do nosso controle. Aqui nesse santuário, no final de cada culto, vimos muitas pessoas com lágrimas nos olhos, porque parece que aquele plano bem feito, aquele poço d'água que ia gerar vida, água, brotar durante este ano, de repente foi entulhado.
Parece que era um lugar que Deus tinha determinado como bênção, mas infelizmente o inimigo entulhou os nossos poços. A nação brasileira, ainda com a ligeira melhora desse final de ano, ainda continua amargando estatísticas estarrecedoras, principalmente aquela que rouba a dignidade de um ser humano, que é o trabalho. Porque quem não tem trabalho vê roubado a sua dignidade. Ainda que diga eu sou digno, muitas vezes no íntimo do seu coração diz: que momento difícil eu estou vivendo. Não tenho como me locomover, não tenho com que comer, não tenho como viver. É um momento em que a dignidade está em risco. Os desmandos desta nação, eles não serão facilmente corrigidos, nem pela próxima eleição e nem pelos próximos 10 anos. A situação é muito difícil. E é por isso que a gente tem que entender que quando o poço está entulhado, segundo o que nós descobrimos nesse texto, nós temos que cavar essas cisternas, retirar o entulho e deixar a água brotar. A água que no deserto das nossas existências traz vida e vida em abundância. Vamos ter que trabalhar dobrado, porque o inimigo entulhou o nosso poço. O texto é muito fantástico. Pela falta de comida na terra de Canaã, porque eles já estavam lá, sem saber que ainda era a terra prometida. Aliás, Abraão passou várias vezes por Canaã, sem saber que a terra era aquela, porque Deus ainda não tinha preparado a terra. Isso aconteceria mais tarde só. É inacreditável a gente perceber que aquele grão pequeno de terra seja até hoje tão discutido, tão debaixo de guerra, de intriga, sendo tão pequenininho, e a maioria daquele território todo, que é do tamanho do estado de Sergipe no Brasil, a maior parte daquele lugar era deserto. E hoje, pelo trabalho do povo de Israel, tudo aquilo virou realmente uma grande lavoura, inacreditavelmente. Eu fico imaginando se tivesse petróleo naquele torrão de terra. O povo judeu, rico como são, se tivesse o domínio do petróleo, inacreditável o que eles fariam. Mas Deus não deixou uma gota de petróleo naquela terra, a terra de Canaã. Não deixou uma gota de petróleo. Tudo ficou para os vizinhos, que também era descendência de Abraão. Não se esqueçam disto. Por isso, árabes e judeus são irmãos. Mas agora a fome se agrava, é o que diz Gênesis 26:1. E agora, pela orientação de Deus, Isaac é obrigado a descer à terra de Gerar. Deus manda isto, para ele não descer para o Egito, mas ficar onde Deus determinasse. E Deus confirma que cumpriria todas as promessas que havia feito ao seu pai, Isaac, e a sua descendência. Ele receberia da parte de Deus a terra de volta, como Deus havia determinado. Isaac, obediente a Deus, ficou em Gerar por muito tempo. E ali naquele lugar foi abençoado de uma maneira que não se sabe explicar. Abençoado. Colheram 100 vezes mais do que eles semearam, e prosperaram, e ficaram riquíssimos. É o que diz o verso 13 de Gênesis 26. Até que os filisteus tiveram inveja da sua prosperidade e entulharam os poços. Há uma conspiração contra a possibilidade de prosperidade. Parece que o inimigo, sujo do jeito que ele adora pobreza e miséria, enquanto o nosso Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. E agora os filisteus, não é? Filistinas, ou os filistinos, que daqui a pouco vão ser chamados de palestinos, é o mesmo grupo. Pegaram todos os poços e entulharam os poços, de onde eles tiravam todo o recurso para alimentar o seu gado e para cuidar de
toda a colheita que eles faziam em Gerar. Guardadas todas as proporções, essa sempre foi uma terra maravilhosa. Aqui sempre se disse que tudo que se planta dá, mas entulhar os nossos poços. E agora, o rei dos filisteus, cuja nomenclatura não é o nome dele, mas é a nomenclatura de guerra, Abimeleque, esse título que ele recebeu, é guerreiro mesmo. Diz lá o verso 16, que Isaac vai para o vale de Gerar e lá reabre os poços entulhados. Versos 17 e 18. Convite que eu quero fazer a toda esta igreja, nesse ano de 2018. Veja onde Deus te abençoou. Volte lá e desentulhe os poços. Desentulhe os poços. Se existe alguma coisa pendente na sua vida, limpe os poços. Se mágoas, ressentimentos, se qualquer trapaça, se alguma coisa foi subtraído da sua vida, se os teus poços estão entulhados, volte lá e tire todo o entulho do poço. Porque onde o povo de Deus passou e foi abençoado, nós devemos separar como um lugar onde Deus sempre continuará abençoando. No deserto da nossa vida, preste atenção, precisamos trabalhar. Quantos de nós somos ingratos? Quantos de nós somos ingratos? E Deus não honra ingratidão. Temos que ter corações agradecidos por tudo que possuímos, por tudo que temos, por tudo que recebemos. Quantas vezes nesta igreja a gente vê claramente as pessoas são saudadas entrando pela porta da frente e saem pelas portas do fundo, por motivos pessoais. Ingratos, dizemos a essas pessoas: volte onde a terra te dava o suprimento, onde você aprendeu das coisas de Deus. Volte, seja agradecido no seu coração, porque se no deserto você está, alguma coisa Deus quer te ensinar. Você precisa limpar os seus poços. Precisamos escavar de novo, para que Deus possa nos abençoar. Não deixe coisas pendentes na sua vida. Não deixe coisas pendentes. Estamos hoje condenando políticos que fizeram coisas erradas há 20 anos atrás. Pessoas que usurparam do poder. Que coisa terrível. Como nós precisamos ter um coração agradecido a Deus pelas pessoas que nos abençoaram. Mas não, achamos que cavar um novo poço é melhor. A saída é cavar um novo poço. Vamos cavar e nada vamos encontrar, porque Deus nos ensina a sermos humildes para escavarmos os poços e as cisternas que Deus nos deu, para que de lá possamos tirar toda a bênção que precisamos para a nossa vida. Eu fico comovido que naquele lugar, depois de escavar, depois de limpar os poços, mesmo que os inimigos tenham entulhado, lá pelo versículo 22, 23, Isaac decidiu, depois de limpar tudo, ele decidiu erguer um altar ao Senhor. Um altar ao Senhor. Quando erguemos um altar ao nosso Deus, significa que nós já vencemos o passado, já vencemos o que ficou para trás. E se falta algum altar a ser erguido na sua vida, meu irmão, minha irmã, por favor, vamos cavar cisternas em 2018 e vamos erguer altares ao nosso Deus. Na linha do tempo da tua existência, erga um novo altar para a glória de Deus, mas nunca pise naquilo que Deus te concedeu no passado, porque o que Deus te concedeu no passado foram bênçãos que brotaram de cisternas. Honre o que você recebeu de Deus. Honre o que você recebeu de Deus. Crente é muito engraçado. Quando sai de uma igreja, fala mal dela.
Você já conheceu alguém assim? Tinha que ter um motivo pessoal para pular para outro canto? Como somos ingratos. Quantas coisas boas Deus tem nos dado. E como eu sou agradecido a Deus por cada igreja por onde passei. Eu, como pastor, tenho o privilégio de ter sentado aqui à minha frente pessoas que fizeram parte de todos os ministérios que Deus me deu. Porque há muitas pessoas que começam bem, mas terminam mal. Eu rogo a Deus que você comece bem e termine bem toda a sua caminhada sobre a face da terra. Se for preciso, cave cisternas, limpe as cisternas e deixe a água brotar de novo, porque naquele lugar Deus te decidiu abençoar. E depois de ter feito isso, faça como Isaac, verso 25, erga um altar e diz: Deus me honrou, Deus me abençoou na minha caminhada, fui sustentado no deserto de uma maneira que não sei explicar. E aí a gente vai dar toda a glória ao nosso Deus, porque só Ele merece a glória. Porque, irmãos, não somos nós que fazemos, é Deus quem realiza. Deus abençoa aqueles, Deus há de abençoar você. Deus há de abençoar você. Pode ser deserto, com poços entulhados, Deus vai te abençoar no meio disso tudo, porque Ele é Deus. E os teus inimigos vão fazer uma aliança contigo. Aqueles que pisaram em você, aqueles que te maltrataram, aqueles que viraram o rosto para você, sabe o que eles vão fazer? Eles vão perguntar para você: vamos fazer uma aliança e nos permita ficar perto de vocês, porque só de ficar perto de vocês tudo é bênção. Isso é uma bênção grande, irmãos. E eles fizeram uma aliança com Isaac, uma vez que viram claramente que o Senhor era com ele, Isaac. E no verso 29, eles reconheceram Isaac como sendo o abençoado do Senhor. Quero te dar um novo título em 2018 para você: abençoado do Senhor. Você recebe isso aí? Eu recebo. Abençoado do Senhor, porque o nosso país pode parecer um deserto, pode ser que a nossa fonte de renda está entulhada, mas o que nós escavarmos novamente para tirar água, Deus vai honrar. E o inimigo vai fazer uma aliança conosco, e Deus vai abrir a boca do inimigo e vai dizer: vocês são abençoados do Altíssimo. É promessa do nosso Deus, abençoado do Altíssimo. Mas a maioria de nós, às vezes não cremos nisso. E agora Isaac, ele oferece um banquete para os inimigos. Não dá de comer para eles. Havia fome na terra. Pela manhã os servos de Isaac informam que o poço deu água. E se o poço deu água, irmãos, a bênção chegou. Como que o abençoado podia ser abençoado sem água? Quando ele fez um banquete na presença dos inimigos, Deus fez brotar água, dizendo para ele: a fonte do teu sucesso não vem ou é tirado pela mão do inimigo teu. A tua força, o teu poder e o teu sucesso vem da minha mão, porque eu sou o Senhor teu Deus. Me obedeça, sente-se e prepare uma mesa na presença dos meus inimigos, e o meu cálice vai transbordar, e o meu ribeiro de água vai transbordar, porque eu sou Deus, e tenho prazer em abençoar aqueles que são meus. E chamou Isaac aquele poço de Seba, ou juramento, ou como dizem algumas traduções, 7. Por esse motivo, aquela cidade se chama até os dias de hoje de Beer-Sabá, fonte do juramento, diz o versículo 33. Pastor, qual é o ponto?
entulhar os nossos poços, mas não conseguem deter o nosso Deus. O inimigo tem muitas vezes sorropeado tantas coisas nossas, mas ele não é o dono de tudo. O dono de tudo é o nosso Deus. Podemos passar por lutas, mas vamos obedecer a Deus. E obedecendo a Deus, tendo gratidão por cada poço abençoador de qual eu bebi água. E hoje eu passei o dia agradecendo a Deus pelas fontes que me abençoaram. Comecei desde o dia da minha conversão e mentalmente agradecendo todas as pessoas que me abençoaram, todas as igrejas que me abençoaram, todos os irmãos que me abençoaram. Fui passando, o que eu podia me lembrar, eu fui abençoando. Me ajoelhei na sala da minha casa e disse ao Deus eterno: Senhor Deus, manda a notícia que a água está jorrando, e que o inimigo das nossas almas diga à igreja boas novas: vocês são abençoados. E quem abençoa vocês é o Deus Todo-Poderoso. Porque se tentarem entulhar os poços desta nação, Deus vai cuidar de cada detalhe, porque Ele é Deus poderoso e Deus grandioso. Não devemos nos desesperar, igreja. Devemos confiar. Precisamos trabalhar com as nossas mãos se for necessário. Há uma versão de um estudioso que diz que quando os filisteus passaram, levaram todas as ferramentas de trabalho do povo de Israel. O que se tem nesse texto é que eles pegaram com as suas próprias mãos e cavaram de novo as cisternas. E hoje pela manhã, lendo aquele comentário bíblico, eu disse: Senhor Deus, se tivermos que usar as nossas próprias mãos para cavar as cisternas que o inimigo entupiu, nós vamos fazer isto com toda a força e todo o poder, porque o que nós queremos, a semelhança de Isaac, de sermos chamados de abençoados sobre a face da terra. E eu rogo a Deus que 2018 seja um tempo em que nesta nação os poços entulhados sejam removidos e que Deus faça brotar desta nação vida em grandes proporções. Mas Ele precisa começar com alguém. E eu disse hoje ajoelhado na minha casa: Senhor, começa por mim. Começa pela minha vida, Senhor. Quero fazer a minha lista de gratidão ao Senhor, para que sejamos assim abençoados pelo Deus Altíssimo. Nos teus sonhos, escreva aí no rodapé: se for preciso, com as minhas próprias mãos, eu vou remover todo o entulho das minhas cisternas, e verei a bênção do meu Deus sobre a minha vida e sobre a minha descendência. Acabe com as suas pendências, acerte a sua vida, porque 2018 a água vai jorrar, e vai saciar a sede, e vai abençoar esta nação. Esse será um ano de vitória para todos nós. Eu creio nisto, eu creio nisso. Agora, eu prefiro mais ser chamado de abençoado. Imagine Deus dizendo no final do ano que vem: você foi abençoado. Isso aí é a melhor bênção que a gente pode ter. Vamos lá, silêncio, irmãos. Amém, queridos. Vamos orar. Amado Deus, nós estamos aqui para te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós ao longo do ano de 2017. Obrigado, Senhor, porque apesar de muitas vezes a nossa infidelidade, o Senhor se manteve fiel a cada um de nós. Obrigado pela tua graça maravilhosa. Obrigado pela tua companhia sempre presente, Pai. E obrigado porque em tudo o Senhor nos deu da tua provisão. E agora, Senhor, nós rogamos a Ti que este ano de 2018, da mesma forma, ó Deus, que fomos abençoados, nós cremos que seremos alcançados mais uma vez pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e, antes de tudo, pela Tua santa presença. Obrigado por tudo, Senhor. E agora que o amor de Deus, o nosso amoroso Pai, que a graça abundante de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador,
que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todo o seu povo aqui e espalhado sobre toda a face da terra, desde agora, durante o ano de 2018 e para todo o sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos.